Olá, somos o nosso produto é o Genti, que é a nossa cliente, a Carla Antilog, ela queria uma plataforma digital que fizesse esse monitoramento contínuo, né, da saúde organizacional e clima organizacional. Então, a nossa proposta, a nossa solução para esse objetivo dela é desenvolver essa plataforma chamada Genti. Como já foi dito em outras entregas, né, a gente vai passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Então, a gente já está aqui nos nossos objetivos, que é mensurar a forma contínua dos colaboradores, fornecer indicadores claros e objetivos para os gestores de RH, ter essa questão confidencial para os colaboradores se sentirem à vontade, também ter planos de ações para que esses gestores possam tomar medidas para melhorar esse clima, e vai ter também a capacidade dos psicólogos, engenheiros de trabalho realizar diagnósticos e ações mais bem estruturadas. A gente, como nosso processo, a gente escolheu o Scrum XP. Então, aqui a gente tem a nossa tabela da engenharia de requisitos no Scrum. Tá, basicamente, a mesma da unidade da entrega anterior. A única adição que a gente fez foi a adição do planejamento da release nas questões de declaração e verificação. Verificação e validação e organização e atualização. Que basicamente a gente vai ter na verificação e validação o workshop de requisitos e o outstroke para ter o escopo da release, para validar com os stakeholders. Pode descer mais um pouco. Pode descer um pouquinho, Ingrid. E organização e atualização da release, vamos ter o fatiamento do nosso backlog, que é o nosso product backlog. Está ordenado, estimado e fatiado. Aqui então, nós temos o nosso DOR e nosso DOT. Em relação à nossa última entrega, o DOR continua a mesma coisa, então a gente tem que ter, para ele considerar algo pronto, temos que considerar que ele tem que ter todos os detalhes necessários, tem que estar em formato de user stories, tem que ter os critérios de aceite, o tamanho adequado para caber na nossa sprint, que são 2 semanas, e tem que ter o nosso protótipo, interface mapeada, no caso, no Figma. Desce para o Dodge, por favor. O Dodge também continua seguindo o mesmo da entrega anterior, que tem que ter, obviamente, os critérios de aceite atendidos, integrada atender aos critérios de codificação que foi definido na equipe, ter uma revisão de código realizada, ter os testes também realizados e aprovados. E a única mudança em relação à última entrega para essa é a versão da documentação atualizada, que agora que é a documentação técnica, então tem que estar, as APIs têm que estar documentadas no Swagger. Bom, eu sou o Giovanni e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso estudo de caso. No caso agora, eu vou falar do nosso PBB. Bom, nesse estudo de caso a gente identificou alguns problemas, né? Bom, que é do Innova Hub, a gente viu alguns problemas, que são sistemas descentralizados, dificuldade de consolidar dados, enfim, que pode impactar nas startups sobre desempenho, enfim. A falta de comunicação estruturada entre os empreendedores, a ausência de repositório central para os dashboards unificados. Bom, com isso surgem algumas expectativas que o sistema possa suprir, que é criar um ambiente colaborativo, digital e unificado, facilitar a inscrição e monitoramento de mentorias, automatizar relatórios, facilitar a inscrição, enfim, a gente tem as expectativas principais. Bom, a gente identificou algumas pessoas, no caso seria a Marina, como gestora de inovação. Enfim, do lado esquerdo é o que ela faz hoje e do lado direito é o que ela espera. Eu vou passar um pouco rápido porque que não é tão nosso objetivo. Pode passar para as próximas pessoas. Bom, a gente tem o Lucas, que é empreendedor. A gente tem... Vai passar. A gente tem o Sérgio, que aumentou ali para fazer as mentorias, as aulas. A gente tem a Patrícia, que é analista de inovação. E quero que tenha mais essa, que é o Renato, de investidor. Como eu disse, sempre vai ter a direita e a esquerda. A direita é o que ele, esquerda é o que ele faz hoje e na direita o que ele espera. E tem a Cláudia também, que é a gestora pública. Bom, pode dar um zoom out? Bom,
Isso, vai lá para o primeiro. Bom, a gente tem todas as features aqui divididas para cada persona. Aí a gente tem o PBI nessa ordem, o de cima para baixo é a ordem de prioridade, e estão todas divididas da forma correta. Meu nome é Pablo, eu vou falar sobre o estudo de caso da Ecomove, que é uma empresa de aluguel de transportes de bicicleta e patinetes, e que a operação dela ainda depende muito de processos manuais e também de base de dados instáveis, o que é um problema. Nesse estudo de caso, a gente identificou algumas problemáticas que estão distribuídas entre 5 personas principais. O Lucas, que é o usuário urbano, a Marina, que é a técnica de manutenção, o Carlos, que é o operador de frota, o Rogério, que é o motorista de apoio, e a Fernanda, que é a gestora municipal. O Lucas, como usuário urbano, ele sofre para encontrar veículos e realizar pagamentos. A Marina, a técnica de manutenção, ela perde tempo com deslocamentos desnecessários e relatórios manuais, o que acaba tornando um trabalho muito maçante. O operador de frota, o Carlos, ele tem que tomar decisões baseadas em suposições, porque ele não tem dados fiéis para lidar com eles, por conta de uma falta de visão unificada da frota, ou seja, ele não tem esses dados em tempos reais. O motorista de apoio, ele enfrenta rotas ineficientes e sobreposição de trabalho. E a gestora municipal, ela carece de dados padronizados para criar políticas públicas eficazes. Então, ela precisa desses dados atualizados em tempos reais para poder criar essas políticas públicas. O objetivo central do projeto é construir uma plataforma integrada que vai centralizar todas as operações, o cadastro, manutenção e monitoramento em um ambiente só. E as metas de negócio incluem tornar o transporte acessível, reduzir o tempo de inatividade dos veículos, automatizar a manutenção e otimizar as rotas. No nosso board, nós temos as 5 personas separadas, cada uma tem embaixo a sua função. No caso, o técnico de manutenção, ele pode atender os chamados de manutenção, receber e priorizar chamados, realizar manutenção e gerenciar peças e estoque. Embaixo nós temos o MVP, são as funcionalidades principais. E embaixo o Release, que são funcionalidades que podem vir em futuros upgrades. E esse é o nosso board do SM. Opa, eu sou o João Pedro e eu fiquei com o diagrama de casos de uso do Connect Care. Basicamente, o nosso diagrama de uso aqui, ele é composto pelos atores, né, que seriam o paciente, o agente comunitário, o profissional da saúde, e cada ator representa um perfil de usuário e cada uso descreve uma interação relevante dele com o sistema. Ele nos ajuda a mapear as principais funcionalidades e responsabilidades de cada usuário. Por exemplo, o profissional de saúde pode registrar pacientes, agendar exames, registrar atendimentos. Já o paciente consegue acompanhar os resultados e reagendamentos. Então, eu separei 4 especificações de casos de uso aqui, mas eu vou dar uma passada bem breve por cima da primeira, que é o registrar paciente, né? Ele, basicamente, o caso permite que o novo usuário realize seu cadastro no sistema, fornecendo informações pessoais e de saúde necessárias para o acesso a funcionalidades disponíveis. O sistema valida as informações, registra os dados e cria um perfil de usuário com permissões iniciais. O ator principal desse caso é o paciente, e os secundários seriam o administrador do sistema. O fluxo de evento é bem básico, né? O caso é iniciado quando o paciente solicita o cadastro no sistema, o sistema solicita informações pessoais básicas, o paciente insere os dados, o sistema solicita informações complementares, o paciente fornece as informações solicitadas, o sistema valida os dados, o sistema registra o paciente e o sistema apresenta a mensagem de confirmação e o caso é encerrado. Tem fluxos alternativos também para esse caso, que seriam a importação de dados de saúde, que seriam no passo 4. O sistema ele pode oferecer a opção de importar dados de saúde de bases públicas, caso haja integração com esses sistemas, e o cadastro assistido. No passo 3, o paciente, caso tenha dificuldades, o administrador pode realizar o cadastro em nome dele. Fluxo de exceções. Dados inválidos, seria no passo 6. Se os dados forem inválidos, o sistema exibe a mensagem e retorna para o passo 2. E o CPF já cadastrado, que entra na parte de informações pessoais básicas. Requisitos especiais. O sistema deve oferecer interface responsiva
O sistema deve criptografar dados sensíveis, o sistema deve validar e-mail e CPF automaticamente. Algumas regras do negócio são a unidade de CPF, ele não pode ser duplicado, a privacidade, as informações devem ser armazenadas conforme normas de segurança. Pré-condições, o paciente deve ter acesso à internet e o paciente deve aceitar os termos de uso. Pós-condições, o paciente deve aceitar os termos de uso também, dados de saúde armazenados e disponíveis. E ponto de extensão pode ser estendido pelo caso de avaliar atendimento, para permitir coleta de dados iniciais. Oi, professor, boa noite. Eu sou a Ingrid e eu vou falar das mudanças que a gente fez. A gente fez uma mudança nos requisitos não funcionais porque eles não estavam objetivos nem verificáveis. Aí, com isso, a gente adicionou mais informações para poder eles serem testáveis. Aí, a gente também fez umas mudanças no backlog. Nos stories, a gente teve que dividir alguns stories, principalmente a gente teve que dividir os stories do tema 3, porque eles estavam, tipo assim, falando muita coisa em um só. Então, aqui antes eram só 2, viraram 4, para ficar bem dividido e cada um ter sua parte explicada. E aí agora a gente colocou também os temas, que antes estava só os épicos e agora a gente colocou os temas em cada um. Na parte do MVP, ficou praticamente a mesma coisa, só que a única diferença é que agora foi com os novos stories que foram adicionados, que é os stories do 10 e o 11. E são esses últimos, o 8, o 9, 10 e o 11. Onde, tipo, continua o 8 e o 9 sendo do quadrante 1 e fazendo parte do MVP. Bom, então aqui a gente está com a aplicação aberta, estou espelhando aí. Bom, eu vou primeiro cadastrar o gestor. Como não possui cadastro, eu vou colocar aqui ainda não possui cadastro. Vou colocar o nome completo, eu vou usar o da Ingrid. Vou colocar Ingrid, não vai ser o nome completo, mas Ingrid Alves. Beleza. E-mail, só colocando que é como exemplo, tá? E vai estar assim aqui, mas, enfim, é só para usar de exemplo. Então, aqui vai ser peraí, isso. Ingrid@gmail.com, um e-mail qualquer. A gente, infelizmente, não tem uma autenticação de e-mail ainda. Uma senha qualquer também. É a empresa. Desculpa. Bom, a empresa aqui, eu vou colocar HP, enfim. O cargo, qualquer coisa também. Senha, agora sim a senha. Vai ser Ingrid UNB. Copiar isso aqui. Pronto. Então, vou cadastrar aqui. Beleza, usuário cadastrado com sucesso. Bom, aqui a gente tem uma pesquisa sociodemográfica. Eu vou colocar quaisquer informações aqui. Enfim, vou colocar 22, mulher, parda, não sei, vou colocar solteira, tem filhos? Acho que não. Tempo de empresa. Aqui era para a gente colocar em anos, mas, enfim, como a gente teve alguns problemas de comunicação com o cliente, enfim, e a gente deixou ainda em meses para mostrar aqui. Bom, vou colocar 20, cargo atual, vou colocar 10. Escolaridade, vou colocar, por enquanto, superior completo, e vou enviar. Bom, beleza. Agora, eu vou fazer o cadastro. Desculpa, agora eu vou entrar como a Ingrid aqui, para vocês verem mais ou menos como que é esse primeiro layout. Bom, ingrid@gmail.com e a senha, beleza. Vou colocar aqui e eu vou entrar. Beleza? O login tá aqui. Por enquanto, a gente só tem a parte aqui de dashboard, mas ela ainda não vai ter nada, porque o colaborador ainda não respondeu o questionário. Então, agora a gente vai para a parte do colaborador. Beleza. Agora, eu vou cadastrar o colaborador. Então, aqui, eu vou colocar que eu sou o trabalhador, né? Bom, ainda não possuo conta. Beleza. Nome completo. Vou colocar aqui. Pablo Cunha. Ok. Agora, um e-mail. Vai ser genérico também.
Ok. Empresa. Tem que ser a mesma, né? Não pode dar espaços e tal, a gente tinha que fazer um filtro ainda, mas enfim, tá igual. Enfim, cargo também, qualquer coisa genérica. E aqui senha, outra senha genérica. Pablo NB, copy, paste, isso, pronto. Aqui a gente vai cadastrar. Beleza? O usuário foi cadastrado com sucesso. Aqui a mesma pesquisa. Então, vou colocar aqui idade 22, homem, pardo, eu sei que ele namora, então vou colocar casado. Tem filhos? Acho que não. E o tempo de empresa, vou colocar de meses 30 e no cargo 12. Bom, escolaridade, eu vou colocar aqui o superior incompleto também. E ele vai enviar. Bom, agora eu vou fazer o login com o que eu acabei de cadastrar. pablo@gmail.com e o paste aqui do Pablo NB. Beleza. Ok. Tem essas duas aqui, ó, biblioteca e recomendações personalizadas, que futuramente, né, como um projeto de longo prazo, que eles serão alterados. Por enquanto, a gente tem apenas o questionário diagnóstico. Beleza. Aqui terão algumas perguntas. Aqui a gente provavelmente vai acelerar para não ficar tão cansativo, porque são mais de 40 perguntas. Então, enfim, eu vou respondendo aqui de forma aleatória, tá? Enfim, e até finalizar. Bom, aqui a gente está na última questão. E, enfim, vou clicar em finalizar. E para confirmar as minhas respostas, clico em sim. Vai demorar um pouquinho por conta da nossa hospedagem, que é gratuita. Então, enfim, vai enviar as respostas. Beleza, as respostas foram enviadas. Automaticamente já sai do questionário. Agora eu vou logar de novo como o gestor para a gente olhar agora o dashboard. Bom, aqui de volta, como gestor é a Ingrid, a gente vai colocar ingrid@gmail.com, Ingrid, UNB. Beleza. Então a gente vai entrar aqui. Beleza, login feito com sucesso. E agora a gente vai acessar o dashboard. Bom, aqui a gente ainda deveria dar uma trabalhada melhor, porque, como já dito ou escrito na parte da nossa unidade 3 de desafios enfrentados, houve uma mudança drástica em relação aos tipos de pergunta, né? E, enfim, as perguntas em si. Então, algumas coisas não condizem de fato ainda com o que é, porque existem scores que são ruins e tem scores que são bons. Mas por conta dessa certa falha e mudanças repentinas de perguntas e como respondê-las, enfim, a gente ainda teria que dar uma trabalhada nisso. Bom, aí aqui a gente pode acessar qualquer um dessas partes. Eu vou acessar aqui rotina de trabalho. Aqui a gente vai ter as pessoas que colocaram que sempre, enfim, isso aqui vai ser para todas as perguntas dessa área. Então, a área de rotina e organização de trabalho seria assim. Antes, como era concordo, discordo e tal, e as perguntas eram diferentes das que são agora, então isso aqui fazia muito mais sentido antes, mas como foi uma mudança drástica e rápida assim no finalzinho, então, enfim. Mas isso aqui corresponde de fato ao que a pessoa respondeu, mas não necessariamente se é algo bom ou ruim. Aqui, a gente tem o baixar PDF. Eu vou clicar aqui. Eu consigo vir aqui em visualizar. E ele vai ter um relatório aqui, mais ou menos, de como foi. Aqui, como só uma pessoa respondeu, ele vai ter as tarefas que recebo estão claramente definidas. Então, eu votei, no caso, o Pablo votou, né? Então, vai ter a quantidade de votos que não informa quem que votou, só informa a quantidade aqui de qual resposta foi para cada pergunta daquela área em específico. Bom, a gente tinha aqui essa parte que tem esse período de análise, só que a gente percebeu que estava dando uns problemas. A nossa hospedagem não estava conseguindo atualizar o banco de dados, então é uma parte que a gente tentou fazer, tentou atualizar, mas infelizmente a gente não conseguiu, a gente não sabe se foi um erro da hospedagem ou se foi um erro nosso, mas a gente de fato tentou fazer esse filtro. E outra também seria muito difícil a gente fazer esse filtro para mostrar na hora, porque a gente teria que ter vários dias, uma amostra maior de dias, para conseguir mostrar ela de forma eficaz.